Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco de conteúdo aqui sobre um hook que eu considero ele muito subestimado aqui no React. Tem muita gente que não conhece ele e quem conhece mesmo assim não utiliza tanto quanto deveria, né? A gente acaba não utilizando tanto ele assim no nosso dia a dia, que é o hook de Use Reducer, né? Você que já trabalhou com Redux ou que já estudou Redux, provavelmente você entende, né, o conceito de um reducer. É o que a gente vai ver aqui um pouquinho também, aqui nesse vídeo. Eu quero trazer dois exemplos aqui. Um exemplo mais simples, primeiro, para a gente focar nos conceitos do use reducer, o que é um reducer, uma action e tudo mais. E no segundo exemplo, um exemplo mais prático do dia a dia para você conseguir utilizar, né, no seu dia a dia, e eu te passar também alguns pensamentos ali de quando utilizar o use state e quando você deveria utilizar o use reducer, beleza? Porque os dois têm casos de uso bem diferentes, só que por falta de conhecimento, por muitas das vezes ali no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando o use state para quase que tudo, né? Sendo que a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa que é o próprio Use Reducer, beleza? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero convidar, né, você que ainda não é inscrito, tá assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, né? Tô trazendo muito conteúdo aqui, toda semana tem conteúdo, 3 vídeos por semana, às vezes 4, né? Às vezes sai vídeo no domingo, e tem muito conteúdo sobre React, Next, TypeScript, acessibilidade, testes no front-end e conteúdo sobre front-end no geral, beleza? Então, e tem muito teste, muito vídeo sobre testes, né, para sair aí no canal, e outros conteúdos também, conteúdo mais avançado, conteúdo para pessoas que estão querendo iniciar na área também. Trago conteúdo sobre livros também, né, que eu recomendo aqui para você que quer se desenvolver ali na carreira de programação e desenvolvimento, né? Então, convido vocês, né? A maioria da galera que assiste os vídeos aqui no canal ainda não é inscrito, então se você faz parte da galera que apoia aqui o trabalho que a gente faz no canal, meu muito obrigado, de verdade, né? E sempre deixa o seu like se você puder, compartilha também se você puder, e deixa seu feedback aí nos comentários, isso ajuda demais. A gente tá criando uma comunidade muito massa aqui no YouTube, eu só tenho a agradecer a todos vocês, beleza? E um outro recado também, né? Que na verdade não é um recado, é mais uma felicitação, né? Esse provavelmente vai ser o primeiro vídeo que vai sair aqui no canal em 2023. Então, feliz ano novo para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham passado a virada de ano muito bem, né? E esse ano, né, vai ser um ano com certeza de muita novidade, né? E de muito desafios ali, né, na nossa carreira e tudo mais. E espero estar aqui, né, para poder ajudar vocês aí, qualquer coisa que precisarem, deixa sempre nos comentários aí. Pode sempre me chamar aí que eu tô sempre à disposição, beleza? Então é isso, galera, vamos voltar pro vídeo aqui. Bom, como eu comentei, eu quero trazer um exemplo mais simples primeiro, pra gente focar nos conceitos, né? E não tanto no exemplo em si, assim, do caso de uso em si. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é o seguinte, vamos criar primeiro um estado, né? Então, no caso aqui, vamos criar um contador, tipo um count, set count. É um exemplo bem simples, né? Bem tranquilo aqui da gente entender. Então ele começa com 0. E aqui eu posso ter um botão decrement e no one click posso passar aqui um set count -1. E aqui eu posso passar passo o count aqui eu passo o set count +1. Aqui vai ser incremento, beleza? Então a gente já criou nosso contador aqui, tranquilo, né? Então acho que não tem muito segredo aqui, beleza? Bom, então isso aqui é um exemplo bem simples, né, de qualquer, na própria documentação do React aí. Quando a gente está começando a estudar, você vai se deparar com exemplos assim de contador para você entender estado, né, como que você altera estado aqui dentro, e cada alteração de estado vai gerar um re-render aqui no componente e tal. Então é coisas básicas aqui, né? Se você ainda não entende muito bem, tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, então eu explico bem detalhadamente cada coisa, o ciclo
que é um pouco até mais avançado. Eu recomendo até pra galera, tanto pra quem tá começando ali, entender um pouquinho os hooks por baixo dos panos, né, como que funciona. Tem 2 vídeos, um bem puxando pra teoria e o outro mais prático. É importante você assistir os dois, né, que é uma sequência um do outro. Mas aqui, beleza, a gente criou o nosso computador bem simples, né, então funcionando aqui tranquilo. Bom, como é que a gente poderia substituir esse carinha aqui nesse exemplo e utilizar o use reducer no lugar? Eu vou comentar aqui. Eu vou fazer o seguinte. O use reducer ele também retorna um array pra gente. E eu vou importar ele aqui, né, use reducer. E aqui ele retorna ele espera, né, na verdade, 2 parâmetros aqui, né, de 2 a 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é um reducer, é uma função, né, que a gente já vai ver como que ela funciona. O segundo é o valor inicial, né, do meu estado. E o terceiro, que é opcional, é esse initializer aqui. A gente não vai focar muito nesse carinha agora. Então o que a gente precisa mesmo de fato é um reducer, uma função de reducer e o nosso estado inicial. Beleza? Todo reducer, vamos lembrar agora do... Não, no caso... do reducer mesmo. No caso aqui se você já trabalhou com Redux, né? Você vai lembrar lá que um reducer, ele nada mais é que uma função que ele recebe o estado, uma action e me retorna um novo estado. Beleza? Lembra disso, né? Para você que não lembra, é basicamente isso. Então, ele vai receber o estado atual da aplicação, uma action. O que é uma action? Uma action a gente pode descrever assim: é um evento que descreve o que aconteceu na aplicação. Então, no exemplo seguinte, no exemplo da parte 2 aqui desse vídeo aqui, que vai ser nesse vídeo ainda, daqui a pouco, a gente vai entender mais na prática aqui como é que funciona. Nesse caso aqui do counter, seria uma ação, por exemplo, de incrementar ou decrementar, certo? Então, os dois aqui são ações, por exemplo, que o usuário fez. Ele no clique do botão de decrement, ele espera que o counter ele seja reduzido em 1. E no decrement ele seja adicionado em 1, incrementado em 1, certo? Então é basicamente isso, né? Então ele recebe um estado atual, uma ação e me retorna um novo estado com base nesses parâmetros aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar primeiro o nosso estado atual, então vai ser o initial state. Eu vou passar aqui que ele vai ser um count que inicia com 0. Então ele vai seguir o mesmo esquema aqui do que a gente tinha anteriormente, né? Então é um estado aqui de count e ele inicia com 0. Então estado de count inicia com 0. Beleza? Então aqui eu vou passar aqui o segundo parâmetro é o initial state. E o primeiro é uma função, como eu comentei, de reducer. Então vai fazer o seguinte: eu vou criar uma função reducer aqui. Essa função de reducer, como eu falei, ela recebe 2 carinhas aqui, que é o estado atual e uma action. Opa. Uma action. Eu vou deixar não tipado aqui, então ele está de forma implícita aqui como N, mas não é o foco aqui desse vídeo. A gente vai tipar mais pra frente, né? Então se você tem dúvidas sobre TypeScript, também tem bastante vídeo aqui no canal, né? De algumas tipagens mais avançadas, tipagem também para quem tá iniciando ali, entender os conceitos do TypeScript, tem bastante vídeo, dá uma olhadinha aí. Aqui, basicamente, em qualquer reducer que você for ver aí, pelo menos 90, 95% das vezes, aqui a gente vai utilizar um switch, né? Então, o que acontece? A gente vai analisar o switch aqui com base no action type. Lembra que eu falei que você vai capturar aqui pelo tipo da ação? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes como é que isso aqui funciona, beleza? Então vai só me acompanhando aqui que daqui a pouco você vai entender. Então a gente precisa aqui, nesse caso, de verificar o case aqui. Então todo switch aqui ele tem um caso, né? Então nesse caso aqui vai ser... tem um caso aqui, nesse caso aqui vai ser, por exemplo, o primeiro aqui, esse é decrement. E no caso do decrement, eu quero que ele retorne tal coisa. E aí eu vou ter um outro caso aqui de decrement. Vou ter um outro caso aqui que vai ser o
default. Default aqui eu vou retornar o estado mesmo, né? Não faço nada com ele. Então, quando ele decrementar, eu espero o quê? Espero que ele me retorne um count, que ele vai ser o state, que é o meu estado atual, ponto count, menos 1. Beleza? E aqui, no decrement, eu espero que seja o count mais 1. Certo? Beleza, aqui ele tá me dando um erro de... Ah, tá. É aqui. Então eu vou passar aqui a minha função. Beleza. Aqui ele tá me dando erros ainda aqui embaixo, né? Não tem nenhum estado aqui mais. E aqui ele me retorna dois carinhas. Ele me retorna um state e uma função dispatch. A gente já vai entender como é que elas funcionam aqui, beleza? Basicamente o estado é o estado aqui como se fosse uma... Vou apagar isso aqui. Como se fosse o meu estado aqui mesmo do use state, né? Que nesse caso é o count. Então ele vai ter o state aqui. E lembrando que esse state é um objeto, então vai ser state ponto as propriedades que você passou aqui no seu initial state, né? No caso aqui vai ser state ponto count, igual a gente fez aqui. Beleza? E o dispatch é uma função semelhante aqui ao set state, né? Que é a função que vai alterar o estado. Só que a gente vai passar no caso para ela aqui o tipo da ação, beleza? O dispatch aqui ele recebe uma action, no caso o type da action, certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui para a gente entender isso aqui na prática? Seguinte, então aqui eu vou passar o dispatch type, e aí nesse caso aqui vai ser qual type? Decrement, opa, os dois aqui estão iguais. Decrement ou increment. Nesse caso aqui, como é o botão de decrement, então eu vou passar o type decrement. Beleza? Daí, aqui embaixo, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só que em vez de ser o decrement, vai ser o increment. Certo? E aqui vai ser o state.count. Salvei. Aí tá dando um erro aqui de tipagem. Eu vou dar um F5 aqui. Beleza. Veja aqui. Funcionou exatamente da mesma forma que eu tinha antes. Ah, mas ficou muito mais verboso do que antes. Antes era só uma linha aqui de state aqui. Você já passava aqui embaixo e tal. Sim, dependendo do caso aqui, acaba ficando mais verboso sim utilizar o use reducer. Só que ele traz várias vantagens em cima do use state. Porque aqui, por exemplo, né, como é um exemplo simples, então assim, não faz nem sentido você utilizar o use reducer nesse caso para count, certo? O estado é simples, né? Então, só tem um tipo aqui dentro, só tem uma propriedade aqui dentro do estado e tal. Agora você imagina um segundo exemplo, né? Que seria, por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou apagar esses carinhas aqui. Eu vou deixar aqui... Não, eu vou apagar isso aqui tudo. Comentar, vai. Agora vamos fazer o seguinte. Imagina que a gente tem agora... Vamos fazer um fetch. Vamos criar aqui um fetch. Então eu teria aqui um data set data. Inicia aqui como um array, né? Então vai ser o use state. Inicia como um array vazio, né? E aí eu vou ter também um estado de quê? De loading set is loading. Iniciar como falso inicialmente. E a gente pode ter também geralmente um estado de error, né? Então eu vou ter um error set error. Opa. Começa como colocar aqui que ele vai ser nulo ou uma string. Poderia colocar uma string vazia aqui também, mas beleza, né? Não é o foco aqui nesse vídeo. Então vou deixar assim. Então eu vou ter um estado dos dados em si, do load e do error. Show? Então tá. Então o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou criar, nesse caso aqui, eu vou criar uma função, uma handle fetch. Essa handle fetch, ela vai fazer o quê? Quando entrar aqui dentro, ela já vai fazer
Já vou mudar o estado aqui, né? Set de loading para true. E aqui eu posso fazer o seguinte. Posso dar essa função aqui vai ser assíncrona. Aí eu posso colocar aqui dentro de um try. Um await. Axios, vou importar o Axios aqui. .get. Eu vou pegar uma URL aqui. Por exemplo. E aqui eu vou pegar essa variável, salvar no response. E aqui eu vou dar um set. Response.data. E se der algum erro, né? Então catch error. Set error. Error.message, por exemplo, sei lá. A gente pode consertar isso aqui depois, tá? Não vou esquentar aqui agora não. Tá, então basicamente a gente vai fazer o que, né? A gente criou uma função aqui de handleFetch. Então quando entrar aqui ela já vai fazer o loading. Vai tentar o try aqui e tudo mais. Vai fazer uma requisição get aqui para esse endpoint. Pega o response, né? Set data. Simplesão, né? E aqui no final, por exemplo, aqui você poderia colocar o set is loading como falso. Beleza. Né? E aí agora, né? Então quando esse componente entrar em tela, eu preciso chamar essa função aqui. Beleza. O certo aqui, por exemplo, era a gente passar essa função aqui como uma rede de dependência. E a gente englobava essa função aqui com use callback, né? Por aí vai. Tem vídeo aí, né, explicando sobre essa parte do use callback, parte de memorization e tudo mais, é uma parte mais avançada do React. É bem interessante também, vocês darem uma olhada, recomendo bastante, ficou muito massa o vídeo. E beleza, então, né, quando o componente for montado, vai chamar essa função faz todo o fetch lá para esse endpoint, seta o estado, se der erro, seta o erro, né, ou então, não precisa de passar nada aqui, eu passo aqui, ó, algo deu errado, beleza, e no final de tudo ele seta o loading aqui para falso. Beleza, então a gente poderia fazer o seguinte, poderia dar um map ponto, acho que ele vem dentro de um result, vou colocar aqui dentro, eu sei que vem dentro de, acho que é results, se eu não me engano. Então pode até fazer o seguinte, antes eu vou dar um console aqui embaixo do data pra gente ver o que tá acontecendo. Então, beleza, então ele já tá exibindo aqui results, né? Então é isso mesmo. Então eu vou fazer assim, ó, data.results.map. Tem uma div aqui. Eu vou pegar o item.name.first, eu acho. E aqui a div, aqui vai ser item.cell. Beleza, é porque inicialmente aqui não tem nada, né? Então quando tem alguma coisa ele já exibe ali. Ou se não, se tiver loading, por exemplo, eu quero que ele exiba o loading. Então show. Então
Então fica carregando, né? Quando tiver o load, quando não tiver o load e tiver o data aqui, ele já exibe. Beleza. Então, é o jeito simplesão de fazer aqui, né? Então a gente tem, nesse caso, 3 estados, né? Eu não tô setando o erro aqui em lugar nenhum, então quando tiver o erro também ele vai exibir o erro aqui embaixo. Que é basicamente isso daqui. Vamos supor que fiz uma chamada aqui no endpoint totalmente errado. Então, algo deu errado. Beleza. Show. Beleza, então é um exemplo bem simples, né? A gente fez um fetch, simplesão. O que a gente pode fazer agora é o seguinte. Como é que a gente substituiria isso daqui, todo essa forma que a gente criou aqui, pelo um use reducer? E por quê, né? Primeiro vamos entender o porquê que a gente deveria fazer isso. Basicamente, a gente tem que entender quando utilizar um use state e quando utilizar um use reducer. O Kent Sidóides, né, para quem não conhece aí, é um cara assim, muito ativo na comunidade React, né? Hoje ele tá ali no time ali do Remix, né, que é um framework ali que ele é concorrente aqui do Next, junto com a galera ali do React Rotterdam. Ele também, inclusive, foi o criador da Testing Library, né, a biblioteca que a gente utiliza aqui no React para fazer a parte de testes, né, de UI. Então, o Kent Sidóides, ele comenta que quando um elemento de estado, geralmente um elemento mais simples, tipo um string, um boolean, um number, a gente geralmente vai utilizar o use state. E quando é um elemento que ele depende de um outro estado para atualizar, aí geralmente a gente deveria utilizar um use reducer. Em outras palavras, quando a gente tinha aqui, por exemplo, um use counter, aqui nesse caso faz sentido a gente utilizar o use state. Não faz sentido a gente utilizar o use reducer aqui, porque assim, é um estado simples e é um estado do tipo bem primitivo, né? Que é um number só, né? Agora, nesse caso aqui, repara que no fetch a gente está dependendo, o data estão interligados. Todos esses 3 estados aqui, eles estão interligados pela questão de se a gente tiver o dado, eu quero que exiba o dado, se não, eu quero que exiba o loading. Se tiver erro, eu quero que exiba nenhum dos dois, exiba o erro, né? Então, perceba que os 3 são 3 estados diferentes, mas os 3 eles estão dependentes um do outro, beleza? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Nesse caso, era muito indicado a gente utilizar um use reducer, né? Então, a gente pode até fazer o seguinte. Eu vou criar um hook aqui, use fetch, para ficar mais fácil e a gente até aprender um pouco mais de uns conceitos mais avançados aqui, né? De hooks mesmo, né? Tem vários conteúdos de hooks aí. E eu recomendo bastante, né? Vocês darem uma olhada aí, pra gente entender como é que os hooks funcionam. E criar os nossos próprios custom hooks, né? Igual a gente vai fazer aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar essa parte aqui do use reduce pra cá. E vou descomentar isso aqui por enquanto. Então o meu initial state agora não vai ser nesse formato mais. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Inicialmente ele vai ter esse formato aqui, ó. Eu quero que o erro seja undefined inicialmente. O data vai ser undefined inicialmente. E o loading ele vai ser true. Então quando ele entrar aqui, eu quero que ele comece como true. Beleza? Então eu já estou passando ele aqui para baixo. Já tem minha função de reducer. Minha função de reducer agora vai ser diferente, que ela vai ter só um tipo a mais aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, o primeiro tipo vai ser loading. Então eu quero que ele copie tudo que tenha, para manter aqui o conceito de imutabilidade, né? Initial state. E eu quero que ele faça o seguinte. O isLoading, que é esse carinha aqui, ó, ele seja true. Então quando ele estiver fazendo não tiver em estado de loading, lembrando, né? Então quando ele estiver na action aqui do type loading, eu quero que ele sete aqui como true, certo? Tá, tá errado. Beleza. Aí, aqui
eu quero que ele faça o seguinte. Mesmo esquema, vou copiar isso aqui tudo. Tem um outro tipo aqui, fetched. Então quando ele tiver feito o fetch na minha requisição, de novo, né, copia todo o estado inicial. O load aqui vai ser falso. E meu data vai ser action.payload. Beleza? E aí, no meu caso de erro, mesma coisa, só que aqui em vez de ser data, vai ser o erro. Então, também quero que o load seja falso. E aí ele vai me retornar o error aqui em vez de o data ou o load ele como true. Show? Então, meu reducer aqui ele basicamente não mudou, assim, o esqueleto dele, né? Continua sendo, recebe um estado, recebe uma action e me retorna um novo estado. Então, isso aqui é um novo estado, isso aqui é um novo estado e isso daqui é um novo estado. E aí, se não for nenhuma dessas actions, ele me retorna um estado sem alteração. Beleza? Tá. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Eu tenho que retornar, né? Na verdade, eu vou copiar essa função aqui, ó, pra cá. E aqui, no get, eu vou passar o URL, que é o que ele recebe via parâmetro aqui, ó, no meu hook, certo? Eu não vou ter essas funções aqui mais, então aqui eu vou fazer o seguinte, meu dispatch vai ser do tipo isLoading. Acho que na verdade lá é só loading, né? Vou confirmar aqui. Loading, beleza. Então, quando ele entrar aqui, o meu load já vai estar true. Aqui eu vou colocar... Não vai ter esse finally aqui. Fez a requisição, eu quero que ele dispara aqui nesse caso um dispatch do tipo fetched. Ele vai passar aqui um payload do tipo response.data. E aqui vai ser do tipo error. Então se der erro ele vai entrar no tipo error. E aqui ele vai ser do tipo esse cara aqui. Ou melhor, então ele vai receber de fato o erro aqui, certo? E aqui ele já está me reclamando. E aqui foi o que eu comentei, né? Então o que a gente precisa fazer aqui nesse caso? Como é uma função que ela está numa rede de dependências aqui do useEffect, a gente precisa englobar ela aqui, né? Com o meu useCallback. Show. Então meu useCallback agora tem uma rede de dependências, a URL, então toda vez que a URL mudar, ele vai criar uma função nova, né? Vai recriar essa função aqui. Se a URL for a mesma, a função mantém a mesma ali, né? Não vai mudar nada. Show. Tá, e agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso retornar esses carinhas, né? Então eu vou ter um estado aqui, uma propriedade aqui de data. E vai ser um state.data error. Seu state.error isLoad. Aqui vai ser um state.isLoad. Beleza. E aí, no, por exemplo, aqui por enquanto, daqui a pouco a gente tipa isso daqui melhor. E aí agora eu vou remover isso aqui tudo. Não tem nada disso aqui mais. Eu vou fazer o seguinte. Passar o useFetch. E aí eu vou pegar o URL de novo, né, que eu apaguei o URL. E aqui ele tem o data, tem o error e tem o isLoad. Beleza. Veja que continua funcionando da mesma forma que a gente tinha antes. Então se eu mudar, por exemplo, aqui meu... Então lá, já me retornou o erro, né, interessante.
Aqui eu estou usando o conceito de error boundary, né? Tem vídeos aqui no canal como é que a gente trata esse tipo de erro aqui no Next, né? No Next 13 mais especificamente, que é a última versão do Next. E eu explico também o conceito, né, de error boundary. É bem interessante, é bem importante a gente entender como que a gente trata erros aqui no React com error boundaries, tá? Beleza? Então ele tá me capturando o erro aqui, ó. Que a gente pode fazer o seguinte, né? Para ele não disparar isso daqui dessa forma, eu vou comentar essa parte aqui em cima, só pra gente ver. Que aí eu vou colocar assim, ó, deu algo errado. E aí eu vou mudar aqui, ó. Então, beleza. Então ele tá caindo ali no meu cat e tá exibindo aqui no meu error, certo? Aqui eu posso, por exemplo, message. Eu não sei se é message. Vamos ver. Massa, então ali ele já exibe ali qual foi o BO que deu, né? Então, como eu tinha passado esse HTTP DS, então é um protocolo que ele não dá suporte, então ele já me exibe ali certinho o erro. Show? Então, vou voltar aqui pro normal. E beleza, quando tá funcionando, né? Aparece o carregando ali, depois exibe os dados, e aí quando dá erro, exibe o erro. Olha que interessante. Olha o que a gente fez aqui. Veja que ficou muito, no meu ponto de vista, quando é, por exemplo, um caso onde o use reducer ele se encaixa melhor, que é esse caso de FET aqui, por exemplo, que é um exemplo da vida real, né, do mundo prático aqui, fica muito mais simples da gente conseguir entender, né, na minha opinião, fica muito mais simples, por mais que se for a primeira vez que você tá vendo o use reducer, talvez você vai ficar pensando ainda que, pô, com o use state fica mais claro e tal, que é mais simples, mas na verdade não é. É porque você não está acostumado ainda com o use reducer. Quando você entender os conceitos, você vai acabar utilizando o use reducer com muito mais frequência, né, nesses casos, do que o use state, né? Eu falo nesses casos, porque assim, no geral, é lógico que você, no dia a dia, você vai usar muito mais o use state do que o use reducer. O que eu quero dizer é que você vai conseguir entender quando utilizar o use reducer. E você vai ver as vantagens de utilizar ele nessas ocasiões, ao invés de utilizar o use state. Beleza? Um outro ponto aqui, pra gente finalizar o vídeo, que é o seguinte, vamos tipar isso daqui, né? Porque tá feio esses N's aqui, né? Não sei vocês, mas isso daqui me dá uma agonia. Então vamos fazer o seguinte, vamos tipar esses carinhas. Então, primeira coisa, eu vou criar um tipo aqui, ó, do state. Vou colocar state props. Ele vai ser um data, que ele pode ter ou não, aqui ele me recebe um genérico. E ele vai ser desse tipo genérico. Opa! Vai ser desse tipo genérico. E tem um error aqui que ele pode ter ou não também, ele é tipo error. E eu vou ter um loading, que é do tipo boolean. Beleza? Então eu vou passar esse cara pra cá. Show, então já estava tipado bonitinho. Então já consegue entender tudo ali e tal. E eu vou tipar agora a minha action, né? Action props. E aqui eu preciso... na verdade minha action props é assim. Eu vou ter um type. Ele pode ser primeiro loading e só. Ou ele pode ser um type do tipo fetched. E do tipo, ele também recebe um genérico aqui. Do tipo, vai ter um payload aqui também. Um tipo T. Ou ele vai ser um type error com payload do tipo T. Beleza. Aí eu vou pegar essa action aqui e passo pra cá. E ela recebe o genérico. Aqui ele tá me reclamando, deixa eu ver. Acho que é do initial state aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tipar esse state aqui, ó. Falar que ele é desse tipo. E aqui ele também recebe um genérico.
Continua me reclamando. Deixa eu entender. Ah, tá. Aqui é do tipo erro, tá. Para de mexer o saco. E aqui ele tá só me reclamando porque aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Geralmente a gente vai fazer error. Nesse caso, tem várias formas de fazer aqui, né? Pode, por exemplo, utilizar o Axios. Então eu vou ver aqui, verificar aqui se ele é do tipo isAxios error. E error.response. No caso aqui não é error, é error. E aqui eu vou passar que ele é desse tipo as error. Beleza. Onde que ele tá me dando erro agora? Ah, tá, é aqui. Porque eu não tipei o meu data, né? Então o meu data, ele pode ser... Eu vou fazer o seguinte, vou criar um outro tipo aqui embaixo. Tipo... Data props... Eu acho que eu já tenho essa tipagem aqui, inclusive. Acho que é return people props. Beleza. Show, então ele tem um results e tem a tipagem do people aqui, então já tem um cell, que é um string, tem um name.first, que é um string, tem um name.last, se eu não me engano também. Então beleza, então a gente conseguiu tipar tudo aqui. Então vou até diminuir aqui, ó. Então bora lá, vamos fazer uma recapitulação aqui. Aqui são tipagens, beleza. A gente criou um hook aqui, useFetch, que o inicial dele, o estado inicial dele o erro como undefined, data como undefined e o load como true. Então já passa esse cara ali no segundo parâmetro do useReducer. O primeiro parâmetro é a nossa função de reducer em si. Aqui que eu chamo a sua atenção, que você tem que entender bem como é que isso aqui funciona. A gente tem que respeitar sempre o princípio da imutabilidade, certo? Então a gente tem que copiar sempre, antes de fazer uma alteração no estado, a gente copia o inicial, certo? O que mudou ali. E depois faz a alteração. Beleza? Então, no load, a única coisa que muda é o loading aqui como true, né? No fetch, a gente passa aqui o payload, né? Então, o que foi passado. Então, nesse caso aqui é só a gente olhar essa linha 47. Então, o payload é o response.data, certo? Então, do tipo fetched. E o load como false. No error aqui, mesma coisa, o load também é falso, só que aqui a gente passa o error, né, que é o que está acontecendo aqui na linha 50, certo? Eu fiz só essa verificação com questão de tipagem, tá? É um type guard aqui nesse caso. Tem vídeo também sobre type guard para você que não né, para você que não entende e até para você que entende, para aprofundar melhor. Tem vários conceitos bem interessantes que eu abordo nesse vídeo aí. Ficou um vídeo bem bacana também. Beleza, isso tudo está dentro de uma função fetch. Né, e ela vai ser sempre executada no momento que o componente ele foi exibido em tela, nesse caso aqui, quando o hook for chamado, né? E tudo bonitinho aqui separado, né? Via hooks, né? Então eu separei aqui isso tudo no hook, a lógica inteira. Então meu componente ficou bem simples, né? Então o que eu tenho no meu componente aqui? Apenas a chamada do hook, passo a tipagem, né? Que a gente está utilizando no genérico aqui, que também é um conceito mais avançado do TypeScript. Né? Então a gente passa essa tipagem para cá. Esse igual unknown aqui é só um default, né? Caso eu não passo nada aqui na chamada aqui, ó, se não passar nada, ele vai atribuir unknown para todo mundo aqui, né? Nesse caso que está utilizando a tipagem T. E que mais? E aqui no caso, né, ele recebe também uma URL, que é onde eu vou fazer o fetch, né? Nesse caso aqui, utilizando o Axios, uma requisição get. E aqui eu verifico se tem load, então ele exibe o load, se for erro, exibe o erro. Se não tiver load, aqui eu poderia até verificar se não tiver erro também, eu exibo, no caso aqui, os meus dados, né? Então, exemplo simples,
né? Mas é um exemplo muito usual no nosso dia a dia, que é fetch. Então a gente faz fetch o tempo todo. E aqui eu consegui abordar também alguns conceitos mais avançados de TypeScript. Consegui abordar conceitos aqui sobre custom hooks, né? E isso tudo, né, focado no Use Reducer, que é um hook aqui muito poderoso, que eu recomendo bastante você continuar estudando. E se você tiver dúvidas, tiver ideias, sugestões de outros casos de uso que a gente pode trazer aqui para o canal em forma de vídeo, deixa nos comentários que a gente pode trazer parte 2, parte 3 aqui sobre Use Reducer também e sobre outros hooks que a galera não utiliza bastante no dia a dia, beleza? Então é isso, galera, o vídeo ficou bastante longo, mas eu acho que vai dar pra ajudar bastante a galera aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo, aliás, peço bastante, né, que vocês compartilhem o vídeo, né, pra galera que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo aqui, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.